Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo da série Fora de Série. Os vídeos que não estão inseridos aqui nas séries do canal, mas que talvez possam fazer parte de um conjunto, né, de exposições sobre tópicos fundamentais que tornam possível a compreensão dos outros vídeos e a compreensão do próprio assunto que estamos tratando aqui, que é Bhakti Yoga, o caminho do amor e da devoção a Deus, conforme as lentes, sobretudo de Sri Ramakrishna Paramahansa. Então eu percebo, né? Eu estou num período assim meio de férias, férias escolares, vocês entendem, né? Os meus filhos, então estou recebendo também alguns parentes em casa. Minha esposa também está para entrar de férias, então é um período assim que para mim fica um pouquinho mais complicado fazer os vídeos todos os dias. Eu tenho outras atividades aqui. E então eu estou aproveitando assim para dar uma esparçada maior, dar um pouquinho mais de atenção ao pessoal do grupo de WhatsApp do qual eu faço parte, os textos e tudo mais, e aproveitando esse período assim de intervalo dos vídeos mais constantes para pensar nesses vídeos mais esparçados que tenham esse significado. Hoje aqui o tema será o tema do karma. O que significa karma? A lei do karma. E é importante considerar isso porque nós temos aqui, sobretudo no Brasil, né, que eu estou considerando mais, porque são as pessoas com que eu falo, na maioria dos casos, existe uma pequena parte da audiência deste canal que são de pessoas de fora do Brasil, porque acabam, né, chegando aqui pelos temas. Mas definitivamente, né, a grande maioria das pessoas vivem aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós temos a doutrina espírita, muito bem enraizada, que é o maior segmento que trata do tópico karma, né? Os kardecistas, como se diz. Em candomblé isso não está muito caracterizado, não. Não podemos dizer que é uma doutrina, que é uma religião reencarnacionista. Acho que isso, né, não está fixado. Mas o espiritismo de Allan Kardec, né, e a Umbanda, pela influência, né, nasceu do próprio espiritismo de Kardec, são os segmentos no Brasil mais populares que tratam desse tópico, né? As igrejas do cristianismo não ensinam reencarnação, o islamismo também não ensina reencarnação, o judaísmo ensina reencarnação ao seu modo, né, muito diferente dos caminhos védicos do budismo e do próprio espiritismo. Mas o judaísmo é muito pouco relevante, né, em termos, é culturalmente muito relevante, mas assim, em termos de população, pequeno. E mesmo a vertente que mais desenvolve o tópico do renascimento no judaísmo, né, que é o esoterismo judaico, a Kabbalah, ela não é assim tão conhecida. Então, a gente pode dizer que o conhecimento sobre karma no Brasil, ele é mais fortalecido pelas ideias espíritas. E as concepções espíritas são bem diferentes das concepções das doutrinas vedânticas. Também um pouquinho diferente das doutrinas budistas. Esse canal é sobre Bhakti Yoga, então evidentemente que nós não vamos tratar aqui do paradigma budista nunca. E mesmo o espiritismo também não é uma doutrina de Bhakti, né? Os espíritas compreendem sim as essências de Deus, os espíritas não são ateístas como são os budistas. Os budistas negam o Supremo, ok? Os budistas compreendem deidades, devatas, deuses, mas não o Deus, né? O Supremo Ser, a qual todos estão submetidos. Isso não há no budismo, nenhum budismo, não adianta querer enfiar isso, não há. O espiritismo compreende sim Deus como a suprema inteligência e tudo mais, mas não é um Deus pessoal na qual você tem como ápice conhecê-lo e viver com ele numa relação pessoal e transcendental. Não é isso que os espíritas ensinam. Os espíritas ensinam uma tal evolução eterna que vai fazer com que o espírita então compreenda o karma dentro dessa perspectiva, que é diferente das perspectivas budistas, né, que vão falar sobre moksha, e das doutrinas hindus que vão falar ou sobre moksha, né, aquelas mais impersonalistas, mais parecidas com o budismo, né, como o caso do Advaita, e aquelas que são teístas, que vão tratar de uma união com Deus, ou daquelas que estão numa mescla disso, né?
com uma compreensão de união com Deus pode variar aí, né? Os cristãos, por exemplo, orientais têm a teoses, né? União com Deus, né? Os outros cristãos tratam mais de salvação. Mas a ideia é essa, né? Tem um Deus lá qual você vai conhecer, que você vai viver com ele, vai viver no seu reino, né? Os espíritas não têm isso. Eles não compreendem essa dimensão. Então a ideia do karma dos espíritas é diferente. Então o que eu vou apresentar aqui é a perspectiva de karma segundo a perspectiva de Bhakti Yoga. E eu acredito que seja muito importante. O primeiro tópico que vamos tratar aqui então é muito óbvio, como ponto de partida, é o que é karma. A palavra karma significa ato ou as consequências dos atos. Eu pontuei aqui, né, os tópicos que eu quero tratar para justamente não esquecer de nada que seja essencial nesse assunto. Porque o objetivo desse vídeo é deixar isso aqui gravado como uma constante referência, né, para que possamos voltar aqui outras vezes e sempre que a gente tiver alguma dúvida sobre isso poder apontar esse vídeo. Então karma é isso. Karma são os atos que realizamos e as consequências dos atos. Ou seja, bom dia fulano, bom dia ciclano, como você vai? Eu vou bem, tá legal, boa tarde, hein? Boa tarde, até mais, até mais. Esse diálogo é karma. Um falou com o outro respondeu. A consequência dessa troca são atos. As palavras, né, as atividades são karma. De modo então que não é possível não gerar karmas. Estamos sempre gerando karmas, né? Mesmo como não estamos fazendo aparentemente nada, estamos gerando karma, né? Tem uma tirinha que outro dia eu vi que é engraçada, que o sujeito falava assim, se a gente faz qualquer coisa a gente é cancelado, então eu vou ficar paradinho aqui no meu canto e não vou fazer nada. Aí alguém pula o muro assim, olha o sujeito deitado e fala assim, ih, você aí, só descansando, que decepção, eu vou te expor. E vai lá e distribui. Gerou um karma, né? O fato dele querer ficar parado gerou uma consequência de alguém criticá-lo por ele ficar parado. Então, deixa o primeiro ensinamento do Bhagavad Gita. Né? Bhagavad Gita nós temos, né, um campo de batalha de Kurukshetra, né? Os Pandavas, né? E os Kurus estão brigando. Os Pandavas são os defensores da ordem legítima e os Kurus eles são os ofensores da ordem. Só que eles estão querendo dar um golpe. Então, assim, cabe aos Pandavas lutar pela legitimidade das coisas e os Kurus estão atuando como vilões da história. Só que um dos príncipes dos Pandavas, o Arjuna, ele olha para o lado dos Kurus e ele percebe lá seus antigos professores, seus amigos, seus parentes, que eles são primos. E ele fala assim, eu não vou lutar não. Se eu mato os meus primos eu fico triste. Se eles me matam, eu vou ficar evidentemente triste também. A batalha é só violência, só brutalidade, não tem vitória. Eu não quero assim esse tamas não, esse rajas não. Eu vou ficar parado, não vou fazer nada. Eu não vou participar disso. E aí Sri Krishna olha para ele e diz, Arjuna, você está simplesmente com medo. Arjuna, você está simplesmente tremendo diante da sua responsabilidade. Você não está sendo nobre. Você está sendo fraco. Você está sendo omisso. E aí Arjuna diz, mas como Krishna? Eu não vou fazer nada. Eu não estou traindo. Eu estou simplesmente não fazendo. E Krishna diz, não, você está sim. No momento que você abdica da sua responsabilidade, você atua pela sua omissão. Então daí, né, se desenvolve todo o processo do Bhagavad Gita. O que acontece então é que o que é karma? É ato, ação. Tudo em nossa vida é regido pela lei da ação. Então às vezes as pessoas, né, tem aquela brincadeira, instant karma, né? A pessoa, sei lá, jogou um copo de cerveja pela janela do carro e aí a cerveja bateu no vidro e voltou nele, instant karma. Aqui é uma ideia, né? O karma que voltou automaticamente. Mas, na verdade,
De certa maneira, isso acontece sempre. Mas a gente vai desenvolver isso aqui. O ponto é que, como é assim uma constância de atos e consequências dos atos que geram novos atos e novas consequências, o ponto é que a gente precisa entender que nós somos almas eternas, nós somos o Atman, nós somos o eu. Nós não somos fulano, ciclano e beltrano, que nasceu em um ano e morre no outro, que é criança, que é adolescente, que é jovem, adulto, que é velho, que é homem, que é mulher, que é cachorro, que é gato, que é pássaro, que é planta. Não. Nós somos almas espirituais e eternas anchas, partes do Senhor, e estamos associados a corpos que nascem, crescem e morrem. E nisso, essa corrente de atos e consequências, ela não surge apenas no nosso nascimento e se desenvolve ao longo de nossa existência como fulaninho, ciclaninho e beltraninho, não. Ela vem desde sempre. Sempre, Marcelo. Sempre. Sempre existimos. Nunca houve um momento em que não existimos. Então sempre geramos karma. Não é? Então estamos aqui há muito tempo. E o que nós desenvolvemos aqui é continuidade desses karmas. Não é? Então quando você tem, por exemplo, uma criança que morreu, né? Coisa que nos deixa muito tocados sempre. Uma criança que morreu. E é natural, eu fico muito abalado, né? Sobretudo quando você tem filhos, né? Você fica sempre muito mais abalado. Porque você associa, né? A tristeza, sobretudo dos pais, né? E a coisa da criança, você pensa nos seus filhos e tudo mais. Mas em verdade, dentro desse conhecimento, dentro de vidya, dentro de sabedoria, o ponto é que não é a criança que morreu. A criança morreu, claro. Mas aquele ser completo não é uma criança. Ele é uma alma espiritual eterna que está agora vivendo o papel criança, e esse papel findou-se. Aquela alma não morreu. Aquela alma não foi ferida, ela não foi furada, ela não foi rasgada, ela não foi queimada, ela não foi molhada, ela não foi dividida em 1000 pedaços. Isso que o Bhagavad Gita diz. Sri Krishna diz. Ela continua íntegra. Ela está passando. Não é? Então quando o bondoso, por exemplo, leva uma pancada da vida, o personagem é o bondoso, mas a alma já viveu outra coisa em outro momento. Em outra roupa, ela talvez não tivesse sido bondoso. Então, as consequências que vêm, às vezes a gente não explica por esse personagem. Por qual razão uma criança morreu? Se ela não tinha nada, era sem pecado, como ela pode ter tido um karma? A criança não. Mas a alma que está vivenciando aquela criança passou por uma jornada muito longa. Voltamos àquele evangelho, né, a qual os discípulos aproximam-se do Senhor Jesus e apontam para um cego de nascença. Ele nasceu cego. E eles perguntam a ele: mestre, por qual razão Deus o fez assim? É em razão dos seus pecados? Veja, ele era de nascença, ok? Então eles só poderiam estar aludindo à reencarnação. Só poderiam estar aludindo à reencarnação. O que leva a crer que a reencarnação era um ensino conhecido. Ou é em razão dos pais, ou seja, do karma dos pais. E aí Jesus responde a eles dizendo: não é nem em razão de uma coisa nem de outra, mas para que nele manifeste-se a glória de Deus. E aí ele vai lá e cura o sujeito. Aqui, muitas pessoas, muitos apologetas cristãos dizem: está a prova de que Jesus condena o ensino da reencarnação. Porque ele está dizendo claramente que não se trata disso. Não é necessariamente assim. O que ele está dizendo é que aquele indivíduo, aquele personagem, aquela figura cego de nascença, existe ali para que ele, Jesus, manifeste a glória de Deus nele. Então, por qual razão ele está naquela parte da peça? Para que Jesus demonstre o poder de Deus. Podemos ler assim, não é? Mas o caso aqui é a pergunta dos apóstolos,
diz isso, né? Dos discípulos diz isso. É por causa dos pecados que ele cometeu em outras vidas? Ou por causa do pecado que os pais deles cometeram? Né? Então, essa é uma questão interessante também. Outro dia uma amiga me perguntou, né? Ela falando assim, caramba, uma coisa que me deixa muito angustiada é a questão do estupro. Claro, né? Um brutal crime. Uma violência das mais profundas, né? Que alguém submete o outro, né? A profunda maldade, né? A profunda violência, a profunda desconsideração. Né? A coisa mais íntima que existe é a relação sexual, né? E alguém submeter uma outra pessoa, né? A isso. Uma invasão profunda do corpo, né? Literalmente. Né? Está totalmente subjugado. E ela dizia, será então que a mulher, ela falava mulher, mas poderia ser um homem, pessoa estuprada, né? Necessariamente então estuprou alguém? Ou isso pode ser um karma novo? Né? Então, eu respondi a ela que, pela perspectiva de Bhakti, como se ensina, claro que pode ser um karma novo. Porque estamos gerando karmas o tempo inteiro. Então o que acontece? Duas situações, né? A mulher estava em casa, 2 horas da manhã ela sai de casa sem roupa e vai passear nas áreas mais perigosas da cidade. Na Cracolândia local. É claro que ela se colocou, né, pelos próprios atos, em um tipo de perigo e de iminência de possibilidade de ser estuprada. Ela continua sendo vítima, ninguém deveria estuprá-la, ela tem todo o direito de andar pelada onde ela quiser, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas, concretamente falando, é claro que ela se colocou numa situação de concreto risco, porque as pessoas são malvadas, existem criminosos, e se você torna as coisas mais fáceis para os criminosos, é mais fácil que eles venham agir. Então aqui, o que nós podemos dizer? É que um ato da vida dela provocou um outro ato. Ou seja, uma hora, né, o passeio errado, a vestimenta, no caso inexistente, promoveu a possibilidade de um ato terrível. Há outros eventos não, a pessoa pode estar em casa, está preservada, trancar a porta e haver invasores. Aí nós podemos dizer, esse ato talvez, segundo essa perspectiva, tenha decorrido de uma existência passada. Por quê? Porque as provas em que vivemos, as circunstâncias em que vivemos, estão regidas por uma lei do movimento do mundo. Essa lei é punitiva? Ela é uma paga? Ela é para beneficiar? Ela é para premiar? Tem a ver com Deus gostar de você, castigar você, elevar você? Não. Tem a ver com um mecanismo complexo de manejo desta transitoriedade. Não tem rigorosamente nada a ver com Deus punindo você ou elevando você. Tem a ver com você vivendo no jogo de Deus, que é o jogo das suas energias. Não é? Então os nossos atos hábeis e inábeis geram karmas, novos karmas também. Nós agimos também de acordo com as ferramentas que temos. Então aquela pessoa, né, que saiu de madrugada pelada para andar na Cracolândia não é uma pessoa muito inteligente. Ou pode ser uma pessoa com doença mental. A falta de inteligência ou a doença mental são karmas. São imposições vindas a nós. Nós não escolhemos nascer com pouca inteligência ou nascer com alguma doença mental. Ou talvez devido a uma criação, talvez muito ingênua, uma criação muito inábil, também é imposto pelo karma. Nascemos naquela família, naqueles pais, com aquelas circunstâncias. Não é? Então, isso ajuda, né? Mas é um quadro, como vocês podem perceber, complexo. A complexidade das existências, né? Dos eventos, né? Aqueles que são impostos a nós, e aqueles que criamos. Isso é uma coisa que está diretamente relacionada ao entendimento do que é o karma e a lei do karma. O ato, as consequências do ato e a lei que gera todos esses atos. Com que propósito? Propósito da continuidade desse jogo. Não tem nenhum outro propósito a não ser a manutenção do samsara. Não é?
A pergunta que pode surgir é: a maneira como eu nasci é determinada pelo karma? Sim. O corpo que eu recebi, os pais da qual eu advim, certas características, potenciais físicos, doenças, limitações, condição social, socioeconômica, o lar na qual eu vivi, a sociedade na qual eu estou, o tempo na qual eu estou, são as condições impostas. Eu já falei disso aqui algumas vezes, né? Um professor taoísta explicava isso, né? Você nasce com um determinado carro, você tem um determinado combustível, você tem determinada habilidade para dirigir, você está numa estrada mais ou menos assim, um assado. Essas são as condições pré-impostas. Agora, como que você dirige? Você é cuidadoso? Você não é cuidadoso? Você é respeitoso das leis de trânsito ou não? Tudo isso vai fazer com que você dê tratos à bola do carro que você recebeu, do combustível que você tem, da estrada na qual você está. Às vezes você recebe um carrão, tem bastante combustível, está numa estrada muito boa, mas você é um grande irresponsável, você bate. Às vezes você recebe um carrinho meio ruim, a estrada é esburacada, mas você é muito bom motorista e você conduz bem aquela sua limitação. Então, essas condições dizem que é sempre a maneira como a gente dá continuidade ao karma, não é? E o karma dos outros interfere na nossa vida? Claro que sim. Nós interferimos no karma dos outros. Quando nós nascemos num determinado lar, nós estamos inseridos no karma de nossos pais. Eles nos influenciam, nós os influenciamos, e assim será com todas as relações. Inevitavelmente, não é? Você vai interagir na vida de muitos, a começar pelos seus pais, não é? E gerando novos karmas, e gerando novas circunstâncias. Então, se a gente age bem de acordo com o Dharma, o que isso propõe? Isso propõe que nós vamos gerar nesta mesma vida, ou em vidas futuras, bons aspectos de Kama e Artha. O que é Kama e Artha? Kama, prazer. Artha, progresso. Desenvolvimento material. A gente consegue perceber isso aqui na própria vida, né? Eu acordei cedo, eu estudei, eu me preparei, eu estudei a matéria, eu fiz exercícios físicos, então fui fazer uma prova que exigia conhecimento teórico e parte física. Eu tive uma certa vantagem em relação àqueles que não acordaram cedo, que não estudaram, que não se exercitaram. Então eu tive atos, acordar cedo, estudar, me alimentar bem, fazer exercícios, estar em forma. E tive consequências desses atos. Passei na prova, passei no exame físico. E outros perderam a vaga para mim porque não tiveram os mesmos atos, tiveram outras consequências. Então eu tive, em razão de ter uma atenção ao meu Dharma, e aqui o Dharma é o quê? O Dharma relacionado à minha própria condição. Eu sou um aluno, eu sou um brahmachari, eu estou estudando, estou na fase da vida que estou estudando. Qual é o meu Dharma como estudante? Estudar. Então eu fui bem em relação ao meu Dharma e eu consegui bons frutos de Artha, progresso, que vão me levar a Kama, prazer. Melhor comida, melhor salário, melhor apartamento, possivelmente melhores relacionamentos. Kama. O que isso gerou para mim? Apego ao mundo ou desapego ao mundo? Vamos pensar nisso depois. Mas então vamos dizer que eu haja mal em relação ao meu Dharma, como aluno, como brahmachari, eu tenho que estudar. Ah, mas eu não estou afim, não. Eu sou preguiçoso, eu não quero. Então acontece que eu não passei nos exames. Eu agi mal em relação ao meu Dharma de estudante. Então eu tive consequências ruins para Artha e Kama. Eu não passei na prova, então eu fiquei de castigo. Não saí, não fui para aquela casa de praia lá, não conheci a menina bonita que eu ia conhecer e namorar com ela. Então Kama e Artha decaíram, porque Artha também, porque eu não consegui ir para aquele concurso, não passei. Então tudo decaiu. Essa decadência do Dharma que provocou
consequência, né, de karmas negativos para Kama e Artha provocaram apego ao mundo ou desapego ao mundo? Depende. Tanto no caso de um quanto de outro, eu posso desenvolver apego ao mundo porque eu estou muito feliz com o mundo, ou eu posso desenvolver apego ao mundo porque eu estou muito infeliz com o mundo e quero as coisas felizes, me prendo aqui, ou me prendo aqui porque estou feliz, ou me prendo aqui porque não estou feliz e quero a felicidade. Todos nós queremos felicidade. Ou então, tanto em um caso quanto o outro, eu posso desenvolver desapego pelo mundo porque, uma vez que eu tenho melhores condições de Artha e Kama, eu posso estar com uma vida mais estabilizada, uma vida menos sedenta, por coisas a querer, porque eu já as tenho. Então eu posso suavizar isso e dedicar a minha mente àquilo que está além do mundo. Pode acontecer. Pode acontecer. Você nasceu numa família abastada, você nasceu com um corpo saudável, você nasceu numa sociedade tranquila, você nasceu com uma condição socioeconômica legal. Talvez você tenha tido menos pressões na vida para ter que trabalhar, ter que estudar tanta coisa, ter que, né? A vida tenha sido mais fácil, talvez você tenha tido mais tempo para ler, mais tempo para refletir. Você nasceu numa casa de pessoas religiosas, de pessoas piedosas. Você talvez tenha tido uma maior inclinação para direcionar sua mente para essas coisas elevadas. Pode acontecer. Mas muitas vezes acontece de você nascer numa família abastada, com muita saúde, com muita beleza, com muita riqueza, e a sua família ser completamente materialista, você ser completamente materialista, você nem pensar em Deus, porque afinal de contas, né, você tem, né, a boa ciência, você tem a boa aula, isso é coisa de ignorante, isso é coisa de Deus aí. Então você se afundou no mais profundo materialismo, acumulou bastante Kama e Artha, muito progresso, continuou progredindo, continuou tendo prazeres, só que você não está progredindo no sentido do amor a Deus. Pode ser que você tenha nascido numa família muito complicada, confusa, pais abusivos, num ambiente de pobreza e com doença do corpo e tudo mais, e tenha se tornado muito revoltado contra tudo isso, tenha desejado a riqueza que os outros têm, a beleza que os outros têm, a saúde que os outros têm, e tenha se aferrado ao mundo, muito mundano, miserável e pobre, doente, feio. Ou você pode ter tido todas essas mazelas e ter descoberto que existe algo além desse mundo. Esse mundo não é a mesma fonte das alegrias. E que existe algo além disso, que é o Supremo Senhor. Então você cresceu em devoção. A complexidade disso é que não tem como garantir. E claro que há outros quadros, ok? Você pode ter nascido com pais maravilhosos pobres, você pode ter nascido com pais péssimos ricos, você pode ter tido muita doença sendo rico, você pode ter tido muita saúde sendo pobre, claro, né? É um grande conjunto de combinações. O ponto é, aonde está a inclinação do seu desejo, do seu apego? É pelo mundo ou é por Deus? É isso que vai definir a questão elevada. E aqui a questão é diferente do espiritismo. Porque no espiritismo, enquanto o sujeito está nascendo rico e bonito e belo e forte, blá, 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 ele está progredindo. Inevitavelmente, isso aqui é o progresso do átomo ao arcanjo. Não necessariamente. Porque ele pode estar num processo retroativo em relação ao seu amor a Deus. Né? Muito bem. O seu ponto a tratar. Então, como que se escapa do karma? Se escapa do karma, eu falava, né? Karma é ato, tudo é karma, então não é possível. Escapa-se do karma na medida que você conhece Deus. Mas como que se conhece Deus? Se conhece Deus pelo apego a Ele. Não é? Então, conhecemos Deus pela sua misericórdia. Não é? Misericórdia de Deus faz com que a gente desenvolva verdadeiro apego por Ele.
Mas a gente vai ter e ele faz isso com quem ele quer. Ele é um ser, tem sua vontade, ok? Não é um sistema. O sistema é o jogo que ele criou, mas ele mesmo não é um sistema, ele é um ser com vontade. Sri Ramakrishna dizia, né? Deus se assemelha a uma criança. Ela está com uma bonequinha na mão, vem todo mundo e diz para ela, me dá essa boneca. Ela fala, não, foi meu pai que me deu. Te dou aqui, olha, doces, te dou outra boneca, te dou um cachorrinho. Não. Mas em um dado momento chega uma pessoa que ela gosta e fala assim, me dá essa boneca. Ela fala, toma. Sim mesmo porque ela quis. Assim é Deus também. Só que a gente vai no sentido de receber essa misericórdia de Deus, dada por Ele, a qual somos completamente dependentes, na medida que a gente fizer um movimento na direção dele. Mas o movimento na direção dele já não é apego a Deus? Não. É consciência de que nós não somos felizes sem Deus. Não significa dizer que nós já o amamos. Eu seria muito feliz se amasse a Deus, mas não o amo. Ó Deus, me faz com que eu te ame. Eu sei que a verdadeira felicidade é amá-lo, mas eu amo mesmo o meu Fluminense. Eu amo mesmo, sei lá, o meu partido político. Eu amo mesmo sexo. Eu amo mesmo comilança. Eu amo mesmo viajar. Eu amo mesmo o nome. Eu amo mesmo fama. Eu amo discussões. Eu amo o mundo. Eu amo as coisas simples da vida. Eu amo isso. Mas eu sei que tudo isso é raso, tudo isso é fuleiro, tudo isso é pouquinho, perto de conhecer você, que é a fonte. Eu sei disso, intelectualmente eu sei, mas eu não desenvolvi esse amor. Ó Senhor, dei-me amor por ti. Esta súplica, ela pode surgir tanto naquele que tem uma vida abastada e já viu, o mundo é legal, mas é só isso. Ou naquele que diz, o mundo é só miséria, o mundo é só feiura, o mundo é só tragédia, eu tô cansado, eu quero Deus. Nos dois casos pode surgir esse apelo para que Deus dê a nós anseio por Ele. Então o que vem a ser o karma aqui? A operacionalidade da vida, as coisas que nós fazemos, as consequências, né? Estudou, passou, se comportou mal, recebeu, né, bordoadas, numa linha do tempo que nós não sabemos, né? Então, eu tô aqui me comportando tão bem, recebi uma bordoada da vida, como é que pode? Agora, querido, agora, nesse estado aqui, tá? Mas a vida é eterna, nós não conhecemos como estava você ontem. Eu não entendo que se eu encho a cara, eu acordo com ressaca, então eu enchi a cara 3 existências anteriores e agora eu estou sofrendo uma ressaquinha aqui da vida, não é? Então eu fui traído. Eu sou tão legal, tão bacana, por que isso aconteceu? Porque lá no passado você traiu. Da mesma forma, eu sou uma pessoa bem mais ou menos, mas puxa, eu tenho tanta sorte. Porque no passado... Aí assim, mas puxa, se ele no passado foi legal e agora ele está recebendo a consequência, isso não é uma inversão da evolução? Não tem evolução alguma. Não tem nenhuma evolução. Tem a constância aqui. Então, você está numa certa linha de moralidade. Você trabalhou e as consequências dos atos fizeram com que você nascesse em circunstâncias melhores, socialmente falando. Aí você se degradou de novo. Por quê? Porque o mundo te pega. Mas que esse mundo é o diabo? Não. É a Mahamaya do Senhor. A energia do seu jogo que faz você ficar por aqui. Né? Então qual é o ponto? Do ponto de vista de Deus, não existe isso de atrasado e evoluído. Não existe isso de castigado. Não. Ninguém está castigado aqui. A gente gosta muito desse mundo. E por isso a gente está aqui. Na medida que nós viemos a nos desencantar com o mundo, Deus vai nos dar os meios de alcançá-lo através da sua Yoga Maya. Eu já expliquei aqui num desses vídeos de tópicos fundamentais. Vou deixar aqui, inclusive, anexado no fim, que eu acho importante. Uma questão que a gente pode compreender assim, no Espiritismo, né?
Do átomo ao arcanjo é o disco espírita. Então os espíritas acreditam que você começa no mundo, no universo, em formas muito primitivas. E você vai renascendo em formas mais evoluídas. Até mesmo no desenvolvimento do espiritismo, o senhor Léon Hippolyte Denisard Rivaux, Allan Kardec, ele era um homem francês ali do meado do século XIX, da França, né, colonialista e tudo mais. Então Kardec ele desenvolveu assim uma perspectiva um tanto quanto racista, né? Então ele acreditava, por exemplo, que o homem europeu caucasiano era um ser humano mais evoluído do que o homem asiático, do que o homem negroide, do que o africano e tudo mais, né? Então ele considerava, né, a doutrina espírita, né, os espíritos superiores da codificação, consideravam que as almas menos avançadas nasciam como homens asiáticos, como homens africanos, como homens ameríndios. Quando a lei evoluindo, ela nascia no tipo europeu. Evidentemente que esse pensamento não é sustentável na perspectiva de Bhakti, né? É estúpido, é idiota. Assim, Kardec não era um homem malvado, mas ele era um homem do seu tempo. E ele não era alguém iluminadíssimo, ele não era alguém que tinha um mandato, como disse ele Ramakrishna. A doutrina espírita é a criação de Allan Kardec. Okay? São as suas próprias ideias. Ele já pensava na reencarnação muito antes dele se descobrir, né? Tomar o seu nome de sacerdote druida passado, Allan Kardec. Ele era um pedagogo, ele se inconformava, ele era de origem católica. Ele era um bom homem, uma pessoa com desejo de ajudar a humanidade. Ah, mas ele não era racista, Marcelo? Ele era racista porque a maioria das pessoas era racista naquele seu tempo. Dentro do seu racismo, né? Dentro das suas limitações, dentro das suas incompreensões. Ele acreditava, por exemplo, em frenologia, né? Você media a cabeça da pessoa, o formato da pessoa. Isso aqui vai ser padeiro, isso aqui vai ser... Né? Uma série de coisas erradas que ele entendia, mas na boa vontade dele. Então ele tentou apresentar uma exposição que tentasse ajudar as pessoas. Mas não existe aqui autoridade divina, como Sri Ramakrishna diz, né? Aquele que conheceu Deus recebe dele um mandato. Kardec não conheceu Deus. Ele não tinha nenhuma autoridade para falar sobre isso. Então por isso que a doutrina espírita é cheia de anacronismos e de falhas toscas. Ainda assim ela traz um ponto muito positivo, que é a exposição, ainda que precária, da filosofia da reencarnação. Cheia de problemas. Então, os espíritos acreditam que você vai evoluindo, porque eles acreditam nessa evolução, sem nunca falar e conhecer Deus, o que é absolutamente absurdo. Né? Então qual é a ideia do espírito? Não é retrocesso espiritual. Então eles não acreditam, por exemplo, na possibilidade de você morrer aqui e renascer como uma libélula. É impossível para o espírito. Isso seria sem sentido, porque ele diz: que karma você vai poder evoluir como libélula? Nenhum. Porque não se evolui com karma. Vive-se karma. Tem consequências de karma. Contudo, na perspectiva de Bhakti, quando quem você é, associa-se a uma forma animal, de fato você não acumula karma na forma animal. A existência na forma animal, na forma de planta, na forma de fungo, na forma de bactéria, é uma consequência do karma acumulado na existência humana. Então, às vezes, você precisa ficar um tempo inativo. E aí você pode passar algumas gerações de existências como um grande jacarandá. Ok? Ou como insetos, como larvas, como animais, como um porco, como um cervo, como uma pomba, como formigas. Porque às vezes você precisa, né, também aplacar certas sedes. Então você era uma pessoa, por exemplo, muito sensual, muito carnal, pouco mental, pouco cerebral. O nascimento humano prejudicava os seus desejos. E Deus é a árvore dos desejos, ela atende os desejos. Se você quer carnalidade, talvez seja melhor você nascer como um lobo. Imagina um lobo, lá o lobo é a loba. Ele tá lá, né? Potência sexual sem pensar em nada. Ele tem um animal, ele vai lá e mete os dentes nele, come e saboreia aquela carne com tanto sabor. Nós não podemos imaginar o sabor que um animal selvagem tem. Curtindo o frio, né? Sem pensar, sem refletir, sem pensar sobre ele mesmo, vivendo o que buscou. Mas de tempos em tempos a nossa alma, que é pessoa espiritual, é purusha,
precisa retornar à dimensão humana. Não necessariamente neste mundo, em outros também. Na faixa, né, do nosso planeta, existem muitos mundos habitados. E mundos com outros seres, outras formas, que têm esse desenvolvimento. Existem mundos muito mais avançados, mas lá, aqueles que nascem em condições muito avançadas não olham para Deus. Então eles precisam retornar para cá. Sabe, uma existência muito primitiva, uma existência muito avançada, nós estamos na faixa do meio. A faixa do meio é a privilegiada faixa na qual você pode alcançar o conhecimento de Deus. Disse Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa: nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nesta mesma vida humana, desperdiçou a sua existência. Então, a gente precisa aproveitar esse nascimento humano não para angariar bom karma, mas para já nesta vida despertar por amor a Deus. Quando começamos a praticar o caminho de Bhakti, o caminho de Bhakti não é Hare Krishna, não é Ordem e Missão Ramakrishna, não é hinduísmo, não é nada disso. É qualquer caminho que você desenvolva amor pelo Senhor dos devotos, por Deus pessoa, pelo Deus pessoal. Não é o Deus impessoal, não é a energia a qual você é, não é que você é Deus, não é progredir sempre, não é desaparecer dissolver no nada, não é o vazio, não é virar bodhisattva, não é nada disso. É conhecer Deus porque você o ama muito. Esse é o caminho de Bhakti. Quando você começa a desenvolver Bhakti nesta vida, você nasce com o karma de lembrar de Deus. Até que um dia você desenvolva realmente fervor por ele. E aí, um dia você o conhece, e quando você conhece, você não volta mais a esse mundo. Essas são as promessas de Deus. Não é? Então, o ponto aqui, explicando o karma, é que, na perspectiva, por exemplo, impessoal, daqueles que querem se livrar dos sofrimentos do mundo e encontrar a libertação, não necessariamente sabendo o que vem a ser isso, o objetivo deles é trabalhar bons karmas que façam com que o dia eles nasçam desapegados do mundo. E isso para eles é o ápice. Porque uma vez desapegados do mundo, eles não nascem mais. Só que existe um problema aqui. Estar apegado por não nascer é ter apego pelo mundo também. Você só pode substituir o mundo por outro apego. E o apego é Deus. Então apenas aqueles que desenvolverem apego por Deus conseguirão transcender o mundo. Nenhum outro vai. Pode ser que você tenha sido tão moral, tão ascético, tão poderosamente ascético que tenha nascido em um dado momento em que você morreu e alcança o prêmio de um silêncio, de um oceano eterno no qual você deita, de um soninho gostoso de eras, mas você volta. Você volta. Diz Thakur Sri Ramakrishna, a dona de casa junta num saco várias sementes que ela vai usar depois. Então pode ser que seja assim, depois de uma nova geração de universo, eras e eras e eras e eras e eras e eras, eu alcancei aquele estado de completa tranquilidade, de moksha, eu volto. Mas aquele que alcançou os pés de lótus do Senhor, por amor a ele, nunca mais volta ao condicionamento do Sansara. Nunca mais. Thakur dizia, né? Existem aqueles que são da semente de Shiva e aqueles que são da semente de Vishnu. Aqueles que são da semente de Vishnu pode até uma hora ou outra pensar em impessoalidade, mas no final eles voltam à devoção. Porque ele é uma pessoa e ama a pessoa suprema. Esses que amam a pessoa suprema se reconhecem como pessoa e como pessoa nunca mais voltam ao Sansara. A não ser que venham na lila de Deus. Tá bom, meus amigos.
Então, acho que fizemos essas distinções fundamentais. A perspectiva da reencarnação, a diferença da perspectiva espírita, né? Que está numa progressão em torno ao infinito e além do progresso, diferente. Da perspectiva Bhaktivedanta, que está dizendo algo diferente do budismo, né? O budismo quer simplesmente deixar de sofrer, encontrar o vazio, nada. Na perspectiva Bhakti, ninguém pede por essa punição de viver dentro de um vazio, não. Estamos querendo a pessoa amada, né? A nossa linguagem é a linguagem do amor, né? Do amado e da amante, né? A gente reconhece isso, nós conhecemos amor. Então nós buscamos amor, buscamos Deus como amor. Né? Então a suprema felicidade é encontrar o amado, viver o amor, viver a companhia amorosa, em vários tipos de relação. A relação do servo, a relação do amigo, a relação do pai e da mãe, a relação do filho, a relação do amante. Mas todos nós conhecemos, né? Quem ama neste mundo encontra felicidade. Feliz é quem ama. Como é isso no ápice? O amor por Deus. Né? Nada disso trata o Espiritismo. Nada disso trata o budismo. Nada disso trata o Advaita. Despreza isso, despreza. Essas pessoas, né, que consideram eu sou aquilo. Essas pessoas querem bom karma para descobrir que eles são Brahman. Né? Os outros para progredir sempre. Alguns para virar bodhisattvas. Essas coisas. Para alcançar o amor por Deus é Bhakti. Então qual é o bom karma? Lembrar de Deus. Disse-lhe Ramakrishna: ó mãe, eu só peço que você não me faça nascer atado. Dizia Thakur sobre os poderes, né? Ele dizia: eu entrego, mãe, a tua beleza, a tua feiura, a tua bondade, a tua maldade, a tua inteligência, a tua ignorância, sua sabedoria e sua ignorância. Só não posso lhe entregar a verdade e a mentira, porque sem a verdade não consigo te ver. Ó mãe, dê-me apenas amor por ti, não me faça nascer esquecido de ti. Não é? Aquela santa muçulmana, né? Rábia de Basra dizia, né? Que me importa, Senhor, de nascer no céu, não quero saber de céu. Pode me fazer nascer no inferno, desde que eu não esqueça de ti. Então qual é o karma do devoto? É nascer rico. É nascer bonito. É nascer numa terra... Não! É nunca mais esquecer de Deus. Quem tem um pouquinho de devoção? Quem tem um pouquinho? Quem tem um pouco? Nesta vida, que todos nós sofremos, todos nós temos mortes, todos nós temos mais lembranças. Quem que tem um pouquinho de devoção não pode saber quão feliz é este que tem um pouquinho de devoção, porque a nossa vida é cheia de significado por causa de Deus. Então qual é o karma bom do devoto? Lembrar de Deus sempre. Como fazemos isso? Como praticamos para ter bom karma de lembrar de Deus sempre? Repetindo o seu nome, cantando as suas glórias, seus ensinamentos, convivendo com os devotos, contemplando a sua imagem adorável. Na medida do possível, realizando tudo o que nós temos que realizar como oferta para Ele. Até que um dia desperte em nós um sentimento profundo de vazio pelo mundo e que nós venhamos a querer Deus, só Deus. Então um dia vamos nascer com a capacidade de chorar, com a capacidade de realmente ter sede por Ele. E este será talvez o nosso último nascimento, mas definitivamente desse tipo de apego a gente não retrocede. É isso, meus amigos. Eu espero que tenha sido bom. Um vídeo sobre karma, explicando o que é karma. Vão haver outros vídeos assim nesse intervalo de tempo antes de começar as séries, recomeçar as séries, onde nós vamos gravar tópicos essenciais. Já estou pensando num próximo aqui. Logo então vamos nos ver. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.